Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à nossa aula semanal. Hoje a gente vai falar sobre comunicação escrita na internet. E para isso, eu convidei duas pessoas muito especiais para falar: a Noemi e a Adriana. Elas são especialistas em produção de conteúdo para a internet e são minhas irmãs. Eu espero que não saia nenhuma revelação polêmica aqui durante a nossa transmissão. Estou esperando elas entrarem aqui para a gente poder conversar. E aí a gente começa a conversar sobre esse tema. É engraçado porque, assim, eu como professor, para eu falar sobre comunicação escrita na internet, pode ficar uma coisa muito acadêmica, né? Eu falar sobre comunicação... falar sobre a comunicação com os emojis, com as imagens, enfim. Eu ia pegar muito mais esse lado mais acadêmico, né? De mostrar que a linguagem na internet ela é multissemiótica, né? Usa imagem, usa texto, enfim. E aí, para o papo não ficar acadêmico, eu chamei as minhas irmãs, porque elas trabalham com isso, então elas estão aí todos os dias, lidando com essa realidade. Então, vou convidar aqui. Vamos ver se elas já estão aqui. Convidando aqui a Adriana. Assim que elas aceitarem, a gente começa. Oi! E aí? E Tá me aí? ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Você me ouve também? Também, tranquilo. Ah, que legal. Beleza. Oi, Olá! E aí, Dri? Como você tá? tô bem. E você? Você tá bem? E o bem? Tá ótimo. Que legal, meu. Obrigado por aceitarem o convite, mesmo sendo uma obrigação familiar, tá bom? Ah, claro. Não aceita pra ver. Então é o seguinte, ó, toda semana aqui eu faço essa live, né, essa aula ao vivo às 8 da noite aqui no meu perfil, falando sobre comunicação, focando na escrita, na leitura e na disciplina de estudos, enfim. Então toda semana eu trago um assunto aqui para discutir. Essa semana eu queria falar sobre comunicação na internet com foco na questão de defender as ideias, que eu acho que é uma coisa que vocês fazem muito bem, tanto para vocês quanto para os clientes de vocês, que é criar uma comunicação na internet que deixe claro qual é o objetivo, qual é a imagem, né, que a empresa ou que a pessoa quer construir. Então, só para a gente começar do começo, porque nem todo mundo conhece todo mundo aqui, eu queria que vocês se apresentassem e falassem rapidinho sobre como vocês vieram parar na produção de conteúdo na internet e se apresentassem por vocês mesmos. Pode ser? Pode. Você começa, Beleza. Adriana? Então, a Adri Eu? começa. Vai lá. Vai lá. Preferencial. Ah, tá. Preferencial. A Entendi. Então, eu gestante tá trabalho. primeiro. Explica, né, gente? Senão acha que é a idade. Eu trabalho com internet, assim, com produção de conteúdo, acho que já tem uns. Nossa, acho que uns 14 anos, assim, quando o Facebook começou lá nos primórdios, assim. Então, eu comecei a produzir conteúdo através de ação de marketing. Sempre trabalhei com a área de marketing. E aí, quando começou esse boom do Facebook, eu trabalhei numa empresa que foi uma das pioneiras, enfim, nessa questão da rede social. E aí, a gente precisava criar conteúdo, né? Isso há muitos anos atrás. A gente criava através das ações de marketing. O trabalho era cobrir, né, os eventos e produzir produzir o conteúdo através daquilo. Então, basicamente, digamos assim, que a minha experiência toda assim vem 10 anos ou mais já. Eu lembro 2009, eu lembro dos seus primeiros iPhones. nossa, lembra? Você desmontou ele todinho. Ai, Depois. que horror. Falei que ia começar a entregar as coisas de família aqui, gente. Não dá Ah, certo, não. Nossa, total. A Adriana E aí, trabalha há muito tempo com isso. Agora, a Noemi, ela é a mais nova, então ela já cresceu já na tecnologia.
Desculpa aí. Fala aí, Mi. Eu vou colocar o fone aqui para ver se melhora o áudio para mim. Mas pode falar. Tá, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Normal. Sim, dá para ouvir. Bom, então eu sou formada em Relações Públicas, paixão pela comunicação. Fiz esse curso para trabalhar na área de eventos, mas na verdade a vida foi me levando para outros lados. Eu trabalhei alguns anos na área de endomarketing, comunicação interna e tudo mais. Então, escrever sempre fez parte da minha rotina. Trabalhei com produto também. E a parte de produção de conteúdo eu comecei ano passado mesmo, assim, mais assiduamente. É um negócio que eu sempre me interessei, que eu sempre fui atrás, mas trabalhar mesmo, eu comecei no ano passado. É isso. Nossa, que legal. Você já começou a falar uma coisa interessante aí, que é onde que a escrita aparece no seu dia a dia, no dia a dia da sua profissão. Eu entendo, e aí, de novo, né, a minha visão de professor, que não dá para fazer um trabalho na internet, seja qual for, ainda que seja simples troca de e-mail, sem ter um certo cuidado com a escrita. E aí eu queria que vocês falassem se nessa ideia de comunicação na internet, a escrita ela é mais uma ferramenta ou a escrita ela é a ferramenta que pode mudar o jogo, assim. Queria que vocês comentassem onde é que ela aparece assim, no dia a dia de vocês e qual que é o impacto, né, da comunicação escrita nessa produção de conteúdo na internet. Quer falar, Adriana? Eu falo. Pode falar. Não, é essencial, né? Não tem como. Basicamente é a escrita que dá o tom ali de tudo que a gente precisa comunicar, desde o que vai na arte, até a legenda, até o comentário que a gente responde, o tom de voz que a gente usa para a marca que a gente está trabalhando. Então, assim, é tudo a ver o tempo inteiro. E é isso. Nossa, você falou tom de voz na escrita. Isso é uma coisa meio engraçada. E aí eu queria agora, assim, né, perguntar mais focado para a Adriana, mas você pode também contribuir na resposta. Eu queria saber como é que ela enxerga essa questão da escrita formal e informal na construção da imagem, tanto a imagem pessoal quanto a imagem de uma marca. Porque a gente vê, por exemplo, a Netflix no Twitter é muito descontraída. Em contrapartida, as empresas mais tradicionais tendem a ter uma comunicação formal. Vocês pensam nisso na construção? Isso é intencional ou isso tem mais a ver com como que eu posso dizer, né? Uma tentativa de tornar a comunicação mais acessível às pessoas diante dessa realidade brasileira de que as pessoas realmente têm muita dificuldade para ler e para interpretar. Aí eu queria que a Adriana falasse, porque ela é mais essa do marketing, né? A construção da imagem. E aí depois a Noemi pode falar dessa questão das relações públicas, né? Linguagem formal e informal nessa construção da imagem que a gente passa aqui na internet. Uhum. Então, quando a gente constrói uma marca, o tom de voz, como que a gente vai se comunicar, a gente pensa muito nisso. Por quê? Igual você deu o exemplo da Netflix, não adianta a Netflix ser formal, né? O grande público dela é informal e ela precisa se comunicar daquele jeito. E agora, existem segmentos que não. Cara, ainda que seja numa rede social, que seja formal. Ainda que seja numa rede social, por exemplo, vamos dar um exemplo bem fácil. Um advogado. Já pensou um advogado informal? Não tem como, né? Primeiro porque, digamos assim, o juiz, o promotor não vai entender o que ele faz, o que ele fala, ou pode parecer, né, alguma coisa desrespeitosa, digamos assim. Tem a obrigação de... Então, quando a gente pensa em construir uma marca, a gente tem que entender aonde essa marca está, como ela já se comunica e trazer isso para a rede. Claro que, por exemplo, um advogado tem muita palavra que um advogado fala que você nem sabe o que é, né? Então a gente tem esse trabalho de trazer o formal, mas também adaptar para quê? Para que todas as pessoas, ao máximo, né, sejam alcançadas com aquela mensagem, com aquele conteúdo. Então, Eu assim, imagino.
Isso. Eu imagino que isso não deva ser muito fácil. Eu Não. gravei um vídeo na semana passada, a live foi com a Luana, que fala de seleção, né, de empregos, enfim. E em um determinado momento da nossa conversa, a gente falou muito sobre essa questão da empatia, né? De que, às vezes, a linguagem informal ela não vai ser entendida pela pessoa que é mais velha, que não está atenta às gírias atuais, enfim. Uhum. Então, assim, como é que vocês encontram esse meio termo na hora de fazer essa produção de conteúdo? E aí eu acho que a Noemi, ultimamente, é quem tem feito essa parte, né? Como que é isso? Vocês ficam recolhendo feedback para chegar nesse meio termo? Ou é uma coisa estratégica, assim? A gente tem que olhar para o público, basicamente. Então, seria uma construção mais estratégica. Então, quando a gente fala, por exemplo, esse exemplo que você deu, pode ser que determinadas coisas uma senhora não entenda, ou se for formal demais, um jovem não vai se identificar. Então, por isso a gente trabalha com as personas. Então, cada marca normalmente tem, que é uma maneira de você direcionar a sua comunicação. Então, quem que é o seu público? Você vai filtrar daquilo e a partir disso você consegue direcionar muito melhor a comunicação e evitar esses ruídos que podem acontecer. Então, eu sei que a maioria do meu público são senhoras, então eu não vou ficar fazendo brincadeiras de TikTok que elas não vão entender. Mas isso não me impede de fazer em algum momento para alcançar um outro público também. Então, Exato. é sempre ali, a gente sempre revendo a estratégia. Eu acho que isso é uma coisa sempre ali revendo a estratégia. Internet também é uma coisa muito de teste, então fez, não rendeu muito bem. Então essa linguagem aqui talvez não funcione. Então a gente vai fazer outra coisa e talvez outra coisa vai funcionar muito bem. Então é testando, é aprendendo, Sim. conhecendo o público, é isso. Eu gostei do que você falou, porque eu ia perguntar exatamente isso, assim. Como que a gente alinha essa comunicação na internet? Se é uma coisa... Eu sempre levo para o lado do professor aqui, né? Se a metodologia é de tentativa e erro, ou se realmente vocês seguem algum tipo de manual, se vocês seguem algum tipo de referência, né? Mas pelo que eu entendi e pelo que você acabou de falar, tem muita tentativa e erro ainda, né? Eu acho que a velocidade da informação aqui é muito grande para a gente conseguir uma fórmula pronta. Não existe, não adianta. Não existem Vocês formas. sabem que a gente recebeu umas perguntas aqui hoje, e se der tempo aqui no final, eu queria que a gente conversasse sobre isso. As pessoas têm muito essa ideia de que existe uma combinação de palavras que você vai fazer ali num post e que esse post vai viralizar na hora, que existe uma receita. É claro que algumas coisas tendem a conseguir a atenção das pessoas, e eu acho que esse é o trabalho de vocês, é de alguma forma conseguir a atenção das pessoas, mas um pouco é sorte também, né? Do dia certo, na hora certa, enfim. A Noemi, ela é fotógrafa também, ela não mencionou isso. Verdade. E ela também... Pois é, ela é fotógrafa também e ela é designer. Então, essa parte da imagem é uma coisa que é muito forte para você, tanto na hora de produzir, quanto na hora de observar e de fazer a crítica dos posts dos outros. E eu tô falando isso, gente, porque ela me ajuda. Ela faz isso com os meus posts, né? De fazer esse olhar do visual. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Qual que é o papel da escrita nessa produção audiovisual? Você sente, pelo que você acompanha do mercado no seu dia a dia, esse mercado de internet, que o fato da gente conseguir fazer vídeo, do fato da gente conseguir fazer áudio, que a escrita ela vai deixar de ser importante ou ela continua sendo importante? Qual que é o papel da escrita, assim, no audiovisual, pensando na comunicação através da rede social, que é o que você está fazendo hoje? Sim.
Só além disso que você falou, né, da questão da imagem, do visual, sou meio chata com isso. Não com você, mas comigo mesmo. Gente, pelo amor de Deus. E o engraçado é que uma formação minha complementa a outra, né? Porque relações públicas eu tô pensando na imagem, na construção da imagem de alguém. E a comunicação visual é o que a pessoa realmente vai ver, né? Então, uma coisa vai complementando a outra. Isso que você perguntou, de forma alguma a escrita vai deixar, mesmo com vídeos, TikToks, virais, a escrita não vai deixar, até porque a gente está meio que voltando agora, porque se todo mundo reparar, os stories hoje em dia, todos têm alguma legenda. Ninguém posta mais vídeo sem nenhum texto. Tem uma legenda. Primeiro que é uma questão de acessibilidade, né, para as pessoas. É uma questão, primeiramente, de acessibilidade. E segundo, que não é todo mundo que assiste vídeo com áudio. É uma maneira de você... Às vezes você está vendo o vídeo e você lê, você consegue entender melhor o que aquilo tá... O que a pessoa está falando, qual que é a mensagem que ela está entregando. Então, a escrita não deixa, ela não some, ela complementa, ela dá o tom que a gente precisa. E mesmo com vídeo, com tudo isso, com foto, com arte, a escrita ainda é primordial, porque é ela que vai dar o tom para toda a comunicação que a gente precisa. E Nossa. ela tem o tom certo ou o tom errado, né? Então. Muda tudo. É isso. E aí eu queria até que a Adriana comentasse um pouco essa questão, porque, gente, a Adriana, ela foi a primeira compradora de um curso meu aqui na internet. Você vê que a família tem que ser o primeiro a acreditar. Com certeza. E assim, eu vejo a preocupação dela com essa questão da escrita. A Adriana, a gente sempre tem muita conversa no nosso histórico aqui de WhatsApp, de texto que ela manda, dá uma olhada e tal. Por insegurança, porque ela escreve muito bem, assim como a Noemi escreve muito bem. Obrigada. Mas eu sempre dou aquele toque, muda essa palavra só para ela se sentir bem. Mas a verdade, e aí eu queria saber, assim, Adriana, na sua percepção, como uma pessoa do marketing, você acha que quem escreve mal consegue disfarçar com a informalidade, com essa aproximação? Ou Não. você acha que tem coisas que são constrangedoras, assim? Assim, eu não sei se eu estou chegando claramente na pergunta, mas até que ponto a informalidade e o erro é aceitável, assim, nessa ideia de você construir uma marca mais informal, uma marca mais descolada? Fala um pouco aí sobre essa sua percepção, porque eu vejo que é uma preocupação sua. Que mesmo quando é um texto informal, você ainda fala, mas e aí? Tem uma vírgula aqui, enfim. Você acha que tem alguma coisa que chega a prejudicar a imagem das empresas, mesmo nesse contexto em que a escrita é informal, que o público é descolado? Você acha que em algum momento isso acaba prejudicando a marca, se não há uma preocupação assim com a escrita? Com certeza. Na verdade, sim, eu acho que não há margem para erro. Eu acho que a informalidade, ela não te coloca num lugar que você pode errar, digamos assim. Principalmente falando como marca. Como profissional também, assim, eu acho que como profissional, por exemplo, você envia o e-mail, né? Igual a gente no dia a dia que a gente fala com o diretor, a gente fala com o gerente, a gente fala com, né, enfim, várias pessoas, enfim, vários níveis. Então, assim, por mais informal que eu esteja na rede social, chega uma hora que eu preciso ser muito formal. Eu preciso escrever um e-mail, eu preciso registrar, porque o e-mail nada mais é do que um documento. Então, eu preciso que aquele e-mail seja bem escrito, da mesma forma que eu preciso receber. E com relação à rede, igual, por exemplo, eu sempre mando, né? Que eu fico, ai meu Deus, será que tá certo? Ai, alguma coisa assim, porque eu acho que não pode. Eu acho não pode ter isso. Eu acho que é muito diferente a informalidade, não saber escrever, ou do escrever errado, né? E ainda mais aqui na internet, que sempre tem alguém que sabe. Então, assim, já sempre alguém vai fazer um meme. Exato. Então, assim, já aconteceu, por exemplo, de erro de digitação, né? Que a gente fica ali em correria, às vezes você digita e sobe a legenda.
E aí já vem, né? Na hora que sobe, ai meu Deus, sei lá, era um A, tá um E, sabe? Assim, não é um erro de português, é um erro de digitação, que às vezes ali na correria passa, enfim. Então, Então sempre fica tem uma perceptível na sua qualidade. visão. Oi? Eu te interrompi, desculpa. Não entendi o que você falou. Acho que agora interrompi oficialmente, desculpa. Eu só tô dizendo, não tem como disfarçar mesmo, né? Não tem. Eu acho que é totalmente diferente, assim. Por mais informal que você seja, você tem que escrever e tem que escrever certo e escrever bem. Por mais informal que seja. Aí o professor... Pode falar, pode falar. Não, é que isso me lembrou aqueles memes de Twitter que a gente vê, né? Que a pessoa escreve uma frase assim, e aí você vai nos comentários, normalmente as pessoas não estão rindo do meme, as pessoas estão perguntando, não entendi nada. Faltou uma vírgula aqui. Não sei o que, ninguém. Fala, gente, mas era meme, mas é um meme que a pessoa tá falando uma frase lá aleatória que ela escreve de qualquer jeito, sem pausa, sem vírgula, sem nada. As pessoas ainda ficam, gente, peraí, não tô entendendo. Então, até pra coisa mais informal que existe, que é um meme, ainda tem essa preocupação e não passa despercebido. Não passa. Nossa, que coisa. Passa. Eu, professor de português aqui, né? Eu fico ouvindo vocês falando e eu lembro, por exemplo, dos movimentos do começo do século passado. Ela vem, senta que lá vem história. Porque, assim, quando a gente tem aquela famosa Semana de Arte Moderna de 22, lembram da aula da escola ou vocês cabularam essa daqui? Não, lembro, eu adoro. Então, eles tinham muito a bandeira da escrita informal, mas eles tinham uma coisa em comum, todos eles que falavam da escrita informal. Eles sabiam fazer o formal. Então, era muito nítido que era uma escolha a informalidade, porque nem tudo... Eu não vou entrar aqui em aspectos gramaticais, né? Por exemplo, né? Mas já entrando. Por mais que você, às vezes, escreva lá um pra, né? Um nós com i, etc., a sintaxe e a pontuação, ela precisa ser respeitada, senão você interfere o sentido, entende? A pessoa, que é o que a Noemi acabou de falar. A pessoa, ela escreve uma coisa e as pessoas não entendem. As pessoas não entendem porque não tem pontuação, não faz sentido. E às vezes é até constrangedor. Então, é muito interessante ouvir isso de vocês, porque eu fico imaginando se eu estivesse dando essa aula sozinho, o tanto de... o Will está colocando aqui, ó, a informalidade é perigosa. Exatamente. Porque a gente não pode se esconder atrás da informalidade no sentido da gente não saber a forma consagrada ou a forma correta. E eu acho até complicado falar de forma correta porque algumas pessoas entendem como uma forma de excluir as pessoas, né? Porque as pessoas não têm acesso à educação no país, e aí entra uma questão complexa, mas eu gosto de falar dessa escrita formal como um encontro. E aí, eu acho que a gente até já mencionou isso aqui, eu queria até que voltar para essa questão, o quanto que a formalidade, ela democratiza o conteúdo. Porque um jovem entende um texto formal, e um idoso entende um texto formal. Agora, um texto informal, um texto formal, né? Já não sei mais o que eu falei, mas vocês entenderam, né? O texto formal, ele é o encontro das gerações. Enquanto que o texto informal, ele sim acaba excluindo, percebe? E eu acho muito legal a gente voltar a falar disso, porque eu acho que a gente está chegando num ponto interessante em relação à informalidade da internet, né? O Will coloca aqui, né? A informalidade pode virar um hábito e na hora que você precisa fazer uma comunicação séria, e as pessoas começam a perceber que realmente você tem ali alguns pontos que precisam ser desenvolvidos, digamos assim, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa linha tênue. Até que ponto vocês acham, na produção de vocês e na empresa de vocês, que a formalidade, ela afasta as pessoas, e até que ponto a formalidade, ela cria esse ponto de encontro? Né? Como é que vocês enxergam isso nos textos que vocês produzem? Só lembrando, né, que eu acho que vale a pena sempre dizer isso, a formalidade, ela pode ser absurdamente simples. Não tem a ver com usar palavra difícil, né? Sim. Tem a ver com escrever de modo que todos entendam. Mas e aí? Fala aí, quem começa? A formalidade afasta? Vocês entendem que ela mais afasta ou ela mais forma
essa sensação de unidade, assim. E pode discordar, tá? Sem problemas pessoais aqui. Não sei se entra como formalidade, mas, por exemplo, hoje mesmo eu escrevi um texto para né, de um médico, né, que a gente atende. Então, por exemplo, tem vários termos técnicos que, digamos assim, é formal no sentido, né, que eu estava escrevendo sobre hoje é o dia do combate à trombose, né? Não estava falando da trombose, estava falando de um monte de coisas assim muito técnicas que nem eu entendia. Eu não faço ideia, né? Então, acho que isso cria um abismo. E aí, qual que é o meu trabalho? Me explica o que é isso, para eu poder, né, como se fosse traduzir isso de uma forma, né, formal, porque a gente está falando em nome de um médico, então de uma pessoa bem culta, enfim, que fala bem, e que eu entenda e qualquer pessoa entenda. Então, talvez Perfeito. essa formalidade técnica, assim, seja uma coisa que afaste muitas pessoas. Nesse sentido, é técnico. Então, só quem é daquela área, ou só quem faz aquilo, sabe o que é, o que significa, enfim. Nossa, tem Eu um penso. parêntese aqui, antes da Noemi comentar, que aqui em casa a Karina faz esse papel, sabia? Porque eu uso os termos gramaticais difíceis, e aí eu sempre mostro para ela, ela fala assim, meu, o que é isso? Né? Traduz isso aqui. Porque até para falar da língua a gente tem esse mesmo obstáculo. Aí, cadê aqui? A Adri comentou aqui, ó. Adriane. Adriadne. Eu tenho raiva de quem escreve errado de propósito, né? Porque em muitos casos isso afasta as pessoas também, né? É isso mesmo. Porque, enfim, você não vai ser compreendido, né? E o tá colocando a formalidade tem a ver com a mensagem e o receptor. O importante é que a mensagem seja entendida. Sim, eu acho que essa questão da empatia é um ponto que a gente está batendo. Mas e aí, Noemi, a sua percepção dessa questão da formalidade? Porque é uma dificuldade que eu, como um professor, às vezes eu enfrento nesse ambiente de internet, que é um ambiente mais de entretenimento. Então, como é que o professor consegue usar essa linguagem professoral, porque não dá para fugir muito disso em alguns momentos. Mas e aí, qual que é a sua visão? A formalidade ela mais aproxima no sentido de criar uma conexão entre todas as gerações, porque todo mundo conhece, sim, ou ela afasta as pessoas porque as pessoas pensam que você é uma pessoa muito chata? Eu vou falar de uma experiência que eu tive, porque na minha visão não é a questão da formalidade, é a questão do tom que você usa. Na época que eu comecei a trabalhar com comunicação interna, eu sempre gostei de escrever e tudo mais, então eu ia e escrevia lá uma nota. Pá, aconteceu isso. E aí minha chefe falava, meu, você escreve de uma forma muito dura. E eu não conseguia entender por quê. Porque eu estava escrevendo de maneira correta, não tinha nenhum erro de português no meu texto, estava escrevendo, relatando o que aconteceu. E aí que eu fui entendendo que, dentro da formalidade, eu posso usar uma comunicação, eu posso me comunicar de uma forma mais acessível. Então, eu posso ser formal, sim, né? Se escrever um e-mail, sei lá, eu escrevia e-mail de comunicação interna, que vai para a empresa inteira. Da mesma forma que hoje eu faço um post na rede social. E eu consigo ser formal dentro disso. Só que eu aprendi a usar a linguagem correta sendo formal. Eu acho que esse é o ponto, assim, de conseguir entender ali como que eu deixo essa linguagem ali mais soft, mais, assim, entregando a mensagem que eu quero, mas, assim, de uma forma que alcance o público que eu quero, que converse com quem eu quero atingir e que, principalmente, entregue a mensagem que eu quero mandar, né? Então, não é, para mim, é uma questão de formalidade, mas é muito mais uma questão de se adaptar ali para a mensagem que você quer entregar e para o público que vai receber, sendo formal. Porque eu posso falar de maneira formal de dois jeitos, de uma forma que não alcance e de uma forma que alcance. Nossa, perfeito, porque eu sempre pego a questão anterior, assim. E eu acho que você foi num ponto muito profundo. E eu gosto de profundidades. Porque a questão
é justamente a gente não esquecer que as palavras elas conectam pessoas com pessoas. E eu acho que esse gesto, você usou uma palavra em inglês, né? Soft. Né? Você é bilíngue, né? Só que não. Mas assim, é importante, eu acho, que a gente não esquecer disso. Né? É que nem, por exemplo, eu gosto de usar imagens para ilustrar as coisas, né? Quando a gente está no trânsito, a gente vê carros ou a gente vê pessoas conduzindo carros? Porque às vezes a gente xinga o outro carro e a gente não percebe que é uma pessoa. E aí vocês já devem ter vivido essa cena aqui, né? Sem falar de ninguém da família. Que é, a pessoa tá no trânsito atravancando todo mundo porque ela anda devagar. E aí você fica nervoso. Na hora que você passa do lado, aí você fala, nossa, é um velhinho super simpático, né? Ou seja, você só olhou o carro e você não olhou a pessoa que estava dentro. Então eu acho que em relação à escrita tem muito isso, assim. E principalmente, e aí eu até jogo isso para vocês, como é que vocês constroem esses roteiros? Por quê? Eu estou trabalhando com EAD já faz algum tempo, né? Desde 2018. E uma das coisas que para mim ainda é difícil, e aqui agora eu me sinto mais à vontade que eu estou com vocês me conhecem muito bem, mas é estranho a gente produzir uma comunicação e não ter um feedback imediato como na fala presencial, né? E aí eu queria saber se vocês constroem os roteiros mentalmente, assim, imaginando esse diálogo para chegar nisso que você falou, da pessoa entender qual que é como é que você calibra o seu soft, né? Já que quando você escreve, geralmente o feedback não é instantâneo. Então, é tentativa e erro de novo, ou isso tem a ver com um conhecimento prévio do ambiente que você está? O Will falou muito aqui sobre essa questão de gerar conexão, que eu acho que é uma coisa que vem antes até, que eu busco muito aqui, né? Abro as caixinhas, faço pergunta, tem interação nos stories para a gente se conhecendo, para a gente se aproximando, se conectando, para calibrar esse soft que você disse aí. Então, e aí, como é que é? Vocês planejam um roteiro, vocês discutem uma com a outra? Como é que vocês chegam nessa calibra? Conversa com... vocês vão até a empresa conversar com os funcionários para entender qual que é a cultura da empresa? Como é que vocês calibram esse soft aí que você falou? Aí vocês escolhem quem fala aí. Quer falar? Não, pode falar completo. Não, é que assim, para mim hoje já está muito automático. Quando eu vou escrever alguma coisa, já está muito ali, putz, eu tenho que usar uma linguagem mais... Então, para mim é mais prático. Mas quando a gente... Pode falar. Mas isso tem a ver com o boa noite antes, ou com olá e citar o nome da pessoa? Tem alguma coisa prática assim que você faz? Tipo, vou começar a mensagem, já não vou direto ao ponto, eu vou dar uma aliviada, perguntar se a pessoa tá bem. Só tenta dar um exemplo aí pra gente. É porque depende do cliente, né? Depende do público que você quer atingir. Mas, por exemplo, um arquiteto que a gente trabalha, eu tinha que pensar num texto muito didático, porque ela ensinava as pessoas, ela tinha curso. Então, automaticamente, os textos começavam sempre com perguntas, entendeu? Para gerar essa conexão. Para gerar a conexão, para instigar a pessoa a entender, tipo, por que você está fazendo isso? Por que está acontecendo isso com o seu projeto? Então, é sempre uma maneira ali de trazer uma conexão com a pessoa. Então, na maioria das vezes, uma pergunta é sempre bom começar, né? Por quê? Ou o que você acha? Ou não sei, enfim. A pergunta é uma estratégia. E mas... legenda também, né? Vai muito ali de cada caso, mas as legendas são sempre uma maneira também de aproximar. Então, você está mostrando ali, é uma casa lá. Aí, tipo, o que não pode faltar na sua casa dos sonhos? Porque aquilo já vai ligar a pessoa. Porque se não tem ali, logo no começo, alguma coisa que chama a atenção, ela vai passar. Entendo. Vai passar e não vai ter. Então, e aí, além disso, claro que eu estou falando de uma maneira, quando a gente já está consolidado ali com o cliente... isso que eu ia falar, porque no início é pesquisa, né? Mas antes disso, a gente tem uma conversa,
entende qual é a forma dele de trabalhar, como ele se relaciona com os Com clientes. quem ele vai, né, comunicar. Quem vai ser o focal point nosso ali? Pai, eu vou aprovar as coisas sempre com você? Beleza. Então, eu já sei que eu tenho que passar para essa pessoa, e essa pessoa, ela gosta de ver dessa forma. Então, antes, para chegar nesse que eu comecei falando, tem todo ali um preparo, uma pesquisa e uma conversa para a gente entender ali como que é o universo daquela pessoa, daquela marca, daquela empresa, para a gente Entendo. conseguir comunicar com a audiência dele da forma que precisa, para também a gente não ficar aquela coisa, né? No Instagram é super informal, no Instagram é super, né? E aí a pessoa, assim, o cliente é uma pessoa extremamente séria e formal. Entendo. Então, É um alinhamento mesmo. é um alinhamento, exato. Odri, a Adriana tá aí? Oi. Voltou. Voltou? Tô aqui. Tá ouvindo? Sim, Ah, legal. minha Como bateria aqui. eu olho para você e para mim até hoje você tem a cara do marketing, né? Eu acho que atualmente você faz mais do que o marketing por ser sócia, né, da agência. Eu acho que você acaba fazendo mais coisas. Mas essa questão da pesquisa do marketing, a gente aqui, como professor, né, a gente sempre pensa a comunicação tecnicamente. E aqui até o Will comentou, o Will é jornalista também. Então essa questão da teoria da comunicação, né? De você ter um conhecimento de com quem você está falando, conhecimento do código que você está usando, enfim. E aí você falou muito de pesquisa. E eu acho que está aí uma chave. Aí eu queria que você falasse mais sobre essa questão da pesquisa, porque assim, o marketing basicamente é usado para gerar essa conexão, para fazer uma venda de repente, mas ele também é usado para construir uma cultura dentro da empresa, enfim. E aí, como que vocês fazem essa pesquisa na prática? A pesquisa é por escrito também? Vocês fazem pergunta ou vocês vão entrevistando? É uma coisa assim, quantitativa de lançar um formulário para todo mundo? Isso. Claro. Geralmente a gente faz com formulário mesmo. Então a gente abre a pesquisa, deixa um tempo aberto. A gente sempre, né, coloca aquelas questões que no caso, vai, ótimo, irão ajudar a gente a chegar nesse conjunto daquilo que a gente precisa. Então, assim, hoje em dia é online, mas assim, antigamente eu já fiz pesquisa assim de papel mesmo, de ter que tabular depois, sabe, da pessoa escrever. Mas hoje Você chegou no marketing. online. Você chegou no marketing quando era velha, marketing. né, gente? Nossa, muito velha. Chegou tarfina ali, ó. Muito velha, exatamente. E Ai, aí, hoje em muito dia, bom. não. Hoje em dia a gente faz online, então a gente faz a pesquisa, né? E depois, em cima do resultado da pesquisa, a gente faz o nosso planejamento, né? De marketing. Perfeito. Eu acho que escrita tem tudo a ver com empatia. Eu sempre foco muito nisso, da gente pensar com quem que a gente está falando, que tipo de mensagem a gente quer, o nosso porquê, né? Por que a gente está falando, se realmente é necessário falar isso dessa forma. E eu acho que a Noemi falou muito bem sobre essa questão da escrita gerar essa conexão e poder ser mais ou menos impactante, né? No sentido de fazer a pessoa se sentir mais acolhida, enfim. E aí eu já queria começar aqui aos fechamentos, porque eu tenho algumas curiosidades para saber de vocês, porque vocês trabalham com criatividade, né? Querendo ou não, vocês têm que tirar muita ideia do zero. Tem muita coisa que já vem, né, da empresa, da cultura da empresa, enfim. Mas eu imagino que vocês têm um trabalho de criação muito forte. E eu preciso fazer essa pergunta aqui, que pode ser muito comprometedora para mim. Vocês são minhas irmãs, mas eu queria saber se vocês praticam escrita criativa, se vocês têm alguma estratégia para ter ideias, se vocês escrevem todos os dias, ou na maioria dos dias, ou alguns dias, se vocês já foram influenciadas aqui por este que vos fala. É muito engraçado a gente falar aqui disso, né? Porque a gente sempre conversa, né? Mas eu queria que vocês falassem aqui como que é esse processo. Eu sei que, gente, anota essa aqui, ó. É que eu tô sem meus livros aqui, que eu coloquei tudo na estante, que tá uma bagunça a mesa aqui. Mas eu sei que a Noemi tem os 5 minutos por dia e a Adriana... não, é o contrário. A Noemi tem uma pergunta por dia. Eu tenho. Você tem os 5 minutos? Não, o meu não é os 5 minutos.
Não, Ela tem os não 5 é. O minutos. meu é uma pergunta por dia. Ah, é uma pergunta por dia, é É verdade. um diário Eu de tenho 5 cinco anos. minutos. Ah, e aí? Agora é um momento constrangedor, gente. Vocês vão ter que falar a verdade para todo mundo. Será que vocês foram influenciados e praticam escrita criativa? E na real, eu queria saber assim, como que é esse processo de criação e de comunicação da comunicação para a internet? Vocês buscam muitas referências? Tudo é modelar o que já existe? Ou de alguma forma o que vocês fazem vem muito diretamente dessa prática de vocês de escrita criativa? Quem começa? Ah, eu quero começar, que eu adoro esse assunto. Ah, é? Então, pai, que eu também quero falar. Bom, sim, eu pratico a escrita criativa com o diário que você me deu, inclusive. Eu acho muito legal, porque às vezes tem umas perguntas que eu fico, meu Deus, eu entro em crise ali e falo, meu Deus, eu não estava pensando nisso. Mas é muito bom, gostei muito. Comecei a ler o livro da Julia Cameron lá, o Caminho do Artista, então eu fiz lá o desafio das páginas matinais. É um Uau! desafio de disciplina, não é mesmo? Porque eu Sim. começo, faço uns 3 dias, depois eu esqueço, aí eu começo de novo na outra semana. Mas é um negócio assim que eu achei libertador, porque realmente drena o cérebro quando eu escrevo de manhã. Exato. Parece que tira todos aqueles pensamentos que ficam ali voando a todo momento. Parece que dá uma limpada, assim. Então, quando eu consigo fazer, eu acho muito bom. Esqueci a outra pergunta. Não, deixa a Adriana falar dessa e você vai. Tá, pode falar, Adri. Não, então, vamos lá. Eu pratico, óbvio, Ah, totalmente agora eu quero ver, influenciada eu por quero que você você. mostre o caderno. Todos os dias, assim, eu sou muito assídua. Primeiro porque, assim, foi uma coisa também que me ajudou muito com a ansiedade, porque eu sou muito ansiosa. Então, Exato. colocar no papel as coisas, organizar os pensamentos me ajudou muito. E essa questão dos 5 minutos por dia, eu achei que mudou muito a minha vida. Assim, muito. Uau! Porque eu não acreditava, assim, sabe, em palavras de afirmação. Nunca tinha experimentado isso. E aí, quando eu comecei a praticar, realmente começou a acontecer algumas coisas assim. Eu falava, gente, nossa, mas eu escrevi isso. E aconteceu. Então, eu virei uma fã, já presenteei um monte de gente agora. Todo mundo que faz aniversário eu dou uns 5 minutos por dia, porque eu acho que é muito legal. E antes disso, também, há muitos anos eu escrevo diário. Eu sempre gostei de escrever Ah, diário. eu já achei alguns. Eu já achei alguns já. Gente, agora momento Ai, família Deus me aqui. livre. Os diários da Adriana tinha embalagem de bombom, Tinha tinha mesmo. pétala de rosas secas, tinha Tinha mesmo, letras de largo música. tudo. Serena Nossa, tinha cor da demais. embalagem. Nossa, demais, demais. E aí eu sempre, então assim, já era uma coisa que eu já praticava. E aí eu continuo também, eu continuo com o diário, é paralelo. Mas aí o diário às vezes eu deixo, mas os 5 minutos é todo dia, todo dia. Então, isso até é um ponto legal você ter falado, Dri, porque tem uma coisa que é a vida real, né? A minha vida real é o seguinte, hoje eu acordei 6 horas da manhã para ir ao médico, e enquanto eu estava indo ao médico, eu tive que resolver o problema do pixel aqui, do evento que vai acontecer, eu perco medo de escrever, que tá rodando agora as inscrições. E aí, assim, foi passando, e eu falei, nossa, hoje eu não escrevi de manhã. E aí eu pensei, mas peraí, eu tenho 3 diários, não é possível que eu não consiga fazer um. E aí foi a hora Uhum, que eu fui lá e fiz os 5 minutos, tirei a foto, postei o story, porque assim, os 5 minutos não, né? Uma pergunta por dia. Porque isso é impossível você falhar com uma pergunta por dia. Porque escrever um parágrafo, entendeu? É, Então, eu acho que ter esses, no meu caso, e aí no caso de vocês também, né? Ter esses 3 diários, por exemplo, abre um leque assim, de possibilidades. Porque no dia que eu não exato, tenho 5 minutos, eu tenho 1 minuto para fazer uma pergunta. exato. exato. Esse E eu no não dia. tenho, vou comprar esse. É, Ah, eu dei pro Rafael esse, o Rafa tem esse. Eu dei de presente Olha pra ele. só. Tá aqui, ó. Tá aqui do meu lado. Ai, que legal. isso Que mesmo. legal. Show. É. Sabe uma coisa também que tem me ajudado nessa Fala. parte de escrita? Às vezes eu tô muito assim, na correria do dia a dia, né? E eu pego o celular. Quando eu tô ansiosa, não para, né? Então, às vezes você tá ali e você fala, meu, não tem nada aqui pra eu escrever.
eu comecei a escrever ideias ou pensamentos aleatórios que eu tenho no próprio bloco de notas do celular. Nossa, eu Primeiro, acho para não assim. esquecer quando é ideia. Perfeito. E segundo, para aliviar quando eu tô com essas coisas na cabeça, assim. E me ajuda demais fazer isso. Eu vou te dizer o que aconteceu comigo e por que eu comecei a escrever à mão. Eu vou dizer para você aqui. Peraí, deixa eu ver se ele vai abrir. Eu tenho simplesmente 323 notas abertas Então, a em minha um, celular também e no outro eu tenho 600 e poucas anotações. Ou seja, no celular, e isso aqui é até um ponto interessante, porque escrever à mão, gente, é um exercício psicomotor completo. E aí eu incentivo vocês, porque eu sei que vocês precisam da criatividade para trabalhar. É, E como eu disse, né, a Adriana foi a primeira pessoa a comprar os meus cursos aqui na internet. E eu sempre falo muito disso, a gente sempre conversa muito sobre isso, porque escrever à mão tem uma justificativa neurocientífica, entende? Agora, escrever no celular, né, digitar, é uma saída. É uma saída de você não esquecer, de você não exato. perder a ideia. Porque se você nem escrever, nem digitar, você perde. Agora, ponto. Agora eu queria que você começasse a prestar atenção a partir de hoje. O que você digita no celular não fica na sua memória, fica na memória do celular. Você esquece. Ai, meu Deus. Você esquece. Então, Você deixa eu falar nunca, uma coisa. você nunca lembra. Agora virou briga de família aqui, ó. Você nunca Não, sabe lembra o que eu ia falar? Não, é que onde é que tá a nota. Gente, eu sou a mais velha mesmo, né? Não. Porque eu não escrevo, eu não consigo. Eu não consigo. Eu ando com bloquinho e caneta onde eu vou e tudo eu tenho que escrever. É anciã do grupo, anciã do grupo. Eu sou a anciã total. Eu só queria botar de longe o tanto que a gente escreve quando pega as páginas matinais, porque às vezes eu acordo, acho que não tem nada aqui, né? Aí você põe a caneta, quando vai, o meu caderno, ó, é muita coisa. E É demais. realmente, Lá no Pratique, eu peço um dia para as pessoas escreverem 3 páginas, né? E as respostas, os feedbacks que eu recebo são sempre esses. A pessoa fala, é impossível antes dela começar. E depois ela fala, escrevi 4, escrevi 5 páginas. Eu não consigo parar de escrever. Principalmente quando a gente faz isso pela primeira vez. É uma sensação, assim, de muita realização, assim, né? E tem uma outra coisa, eu abri minha nota aqui, perdi o que eu estava organizando nosso bate-papo aqui. Aí vocês falaram, né, desses diários que vocês têm. E aí eu queria que vocês falassem de algum livro, alguma coisa assim que vocês têm, de alguma forma, consumido ultimamente, que tem também ajudado na criatividade de vocês, na criação, né, dos conteúdos para a internet, na escrita dos textos. E aí eu queria que vocês também, depois que falassem desse livro, indicassem um livro aqui. Se não tiver, tudo bem. Que vocês falassem o quanto para vocês ficou mais fácil escrever os textos do trabalho por causa da escrita criativa. Se tem essa relação ou se não, se continua travando aí. sim. Pode falar. Posso? Gestante primeiro? Não, então. Eu tenho lido muito a Bell Hooks. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é uma ativista negra. Ela tem uns livros muito bons. Então, geralmente, eu tenho um problema, assim, com leitura de trabalho. Eu não sei se é porque a gente fica... Eu sempre estudo sobre a área, eu tô sempre, né? Mas eu preciso ter essa descompreensão, assim. Então, eu sempre leio livros. Eu gosto muito de autoconhecimento e tal. E aí, eu tenho lido ela já tem um tempo. Porque é aquilo que você ensina, né, Henrique? Quanto mais a gente lê, mais a gente escreve, melhor a gente escreve, né? Então, assim, eu leio bastante, eu tenho lido ela, assim, fica uma super indicação, que eu gosto muito. Os livros são muito bons. E é isso. Qual que era a outra que você falou? Qual que eu tô lendo? E se a escrita criativa melhorou o seu trabalho, assim, no dia a dia, a sua escrita para trabalho. Muito, 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 muito. Porque é exatamente isso. É aquele momento que eu escrevo, assim, sem me preocupar, né? Digamos assim, com essa coisa da formalidade, com essa coisa da responsabilidade, mas ao mesmo tempo também eu vou praticando, né? Então, assim, me ajuda muito, muito. Eu preciso disso. Assim, é uma coisa que eu não consigo mesmo viver sem. É todo dia fazendo, todo dia escrevendo.
Então, Olha, muito, para mim não tem como. ainda bem que tá gravando, viu, gente? E não sou eu que tô falando. Fora depois. Depois a gente acerta, né? É, gente, ó, a Adriana é marqueteira, viu? A Adriana é do marketing, viu? Ela tá no marketing há muito tempo. Fiquem espertos. Mas é verdade, gente, é verdade. Que legal, que legal. E você, Mi, fala aí do livro, dos livros ou do livro, e depois da sua escrita no dia a dia com a escrita criativa, se melhorou ou não. Tá. Uma leitura recente que me marcou não é necessariamente técnica, é de autoajuda, Brené Brown. Gente, pelo amor Brené de Brown, ela é Deus, ótima. tem 5 minutos para ouvir a palavra de Brené Brown. A palavra da vulnerabilidade. É muito bom. Maravilha. O Henrique travou? Voltou? Não, eu tô Voltou. aqui. Alguém ligou para mim aqui. Foi o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Foi assim, uou na minha cabeça, assim, que ela fala sobre a vulnerabilidade, fala sobre vergonha. São coisas que nos prendem e a gente não se toca, né? Então foi um boom na minha cabeça. E um outro que eu li recentemente, mas é uma leitura cristã, que se chama Chamados para Criar. E o autor fala muito da relação sobre quem tem fé, né? E quem empreende, quem cria alguma coisa, a relação que isso tem com Deus. E assim, o livro também nossa, você lê assim, você fica, meu Deus do céu, faz todo sentido. Para quem tem fé, para quem acredita, você fala, gente, é tudo ligado, faz todo sentido, é muito bom. Chama Chamados para Criar. Eu ia trazer aqui para mostrar e esqueci. Menina. O que mais? O Anderson, gente, da minha escola, estudou comigo. Tá aqui. Oh, que legal. Morning Pages, Anderson, é tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí ele falou, agora a gente ser imperfeito é tudo. Gente, é tudo esse livro. De verdade. Foi um divisor. Que legal. Foi um divisor. E qual era a outra pergunta? Esqueci. Sobre escrita criativa, se você sente impacto no trabalho, assim. Sim. Porque claro. Eu sempre falo que é desenvolvimento pessoal, que é você cuidar da sua pessoa, que você não é só um profissional, você é uma pessoa que tem uma profissão, mas isso tem um impacto, né? Isso tem um impacto, sim. Peraí, perguntaram aqui qual que é o título do livro mesmo, Noemi, que você falou? Chamados para Criar. Chamados para Criar. Legal, perfeito, perfeito. Tá anotado aí, tá gravado aqui. E aí, mas me fala mais, escrita criativa e o seu desempenho profissional. Muito. Inclusive, depois que eu comecei a seguir o seu perfil... Muito bom, mudou muito a minha bom. vida. Não, mas é que eu comecei realmente a prestar muito mais atenção na minha escrita, no trabalho e cuidar muito mais dessa parte da escrita criativa, que é uma maneira ali de escape, né? Que quando você precisa parar para escrever formalmente, eu acho que o cérebro já está mais ali acostumado com a escrita, então já é um negócio que flui melhor. Então, eu acho que assim, impactou geral no trabalho e de uma maneira muito, muito positiva. E é isso. Olha só, a Adriana falou dessa questão da leitura melhorar a escrita. Eu acho que a gente, na leitura, a gente acaba modelando os escritores que a gente gosta, ainda que sem perceber, porque a gente vai compreendendo a estrutura, a gente vai memorizando algumas frases, algumas construções, e a gente vai se municiando de citações, de frases. E aí eu queria que a gente encerrasse assim com uma frase. Se vocês têm uma frase aí que vocês carregam com vocês no dia a dia, se é uma citação desses livros, porque todos os dias eu acabo postando frases aqui, né? De manhã. Eu postei uma... Não postei. Eu vou postar ainda. Uma do essencialismo que eu tô lendo. E que fala que se não é um sim óbvio, então é um não. É uma frase muito forte, né? Porque a gente fica aceitando, falando sim para tudo e se enchendo de compromissos. E todos nós, isso deve ser de família. Eu não sei se o pai e a mãe tá aqui ainda, eles passaram aqui. O pai e a mãe tá. É muita coisa que a gente faz ao mesmo tempo,
né? Então, a Noemi é fotógrafa, designer, a Adriana faz marketing, faz vendas, né, Adri? Faz consultoria, Nossa, então, assim, é um monte de coisas que a gente faz. E aí eu queria saber se vocês carregam alguma citação, alguma frase que vocês gostam de lembrar. E aí a gente encerra com isso, assim, com essa última fala de vocês aí, as saudações finais. Já agradeço por vocês terem topado essa aventura. Eu pensei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito bom! Eu lembro de citação de crente. Muito bom mesmo. A mãe tá aqui, ó. A mãe mandou um oi. Mãe tá aqui. Oi, mãe. Ai, gente, que engraçado. Que engraçado. Nossa, gente, é o repertório. Tem agora. Então, geralmente, eu anoto justamente por isso, assim, porque eu gosto de ficar lendo, sabe, as citações, assim. Mas, gente, minha memória é péssima, assim. Desse livro em si, eu não lembro, assim, de uma. E... O que você falou? Nem lembro a pergunta. Não, desconcentrou total, era a frase, né? Aí o Will colocou a dele aqui, ó. Somos todos escritores, só que alguns escrevem, outros não. Isso é José Saramago. E aí, se vocês não tiverem, não tem problema nenhum, gente. Porque isso aqui eu não falei antes. Eu não preparei vocês. Eu vou falar aqui uma frase que eu até registrei no meu Instagram, que não é sobre escrita, mas é uma frase que eu li também ultimamente, que é da Glennon, que o livro chama Indomável. E eu até registrei no meu Instagram, porque é um negócio que ficou assim na minha cabeça também, que ela fala, tudo que eu precisava saber para depois estava no desconforto de agora. Que isso daí a gente pode usar para tudo, né? Então, tanto para a vida, para as dificuldades que a gente tem de trabalho, de tudo. E aí ela fala até que o que estava faltando para ela levar a vida dela com mais confiança e criatividade era entender isso. Que o desconforto que ela estava tendo na vida dela naquele momento, ela precisava entender que aquilo era para depois. Então, olha, gente, gente, é um negócio que ficou assim na minha cabeça. E aí? Perfeito. Eu acho que se a gente continuar nesse tom aí, a gente vai ter que chamar o pai aqui para falar uns versículos também. Chamar a mãe para falar uma palavrinha aqui também. Porque você falando, eu lembrei, cara, da minha fase da minha fase crente radical há 10 anos atrás, que eu li Uma Vida com Propósito, que ele fala a mesma coisa com outras palavras, né? Ele fala que a tua dor que você vive hoje é justamente a tua missão pro amanhã, pro depois, né? Tudo que a gente passa... Olha, gente, tá ficando bonito isso aqui, Nossa, viu? tá ficando profundo. Tá vendo? Gente, é isso, ó. Eu falei que ia ter revelações, então o final teve muita revelação. Foi muito legal ter vocês aqui. Vamos agitar aquele podcast que vocês ficam falando que vão fazer e nunca me convidaram. Gente, né? meu sonho, eu tô registrando aqui, ó. Meu sonho é ter um podcast. Já chamei os dois não andam com esse negócio. Mas Eu tô aqui, Eu ó. vou conversar sozinha, entendeu? Porque, olha, não Que tá isso? dando. Se a gente tiver um podcast, vocês vão ouvir, né, gente? Por favor, vai ser muito fácil. Ai, mãe. Então, ó, vamos tocar isso aí depois, conversar sobre isso. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo bate-papo. Foi muito legal, foi muito produtivo. Ó, Parabéns pelas profissionais que vocês são, pelo sucesso da agência de vocês e do empreendimento de vocês. Tenho muito orgulho de vocês, deixo isso aqui gravado, porque vocês são muito competentes. Vocês não estão aqui só porque são minhas irmãs. Principalmente por isso, né? Que senão eu sou castigado em casa, brincadeira. Mas porque vocês são muito boas no que vocês fazem e são uma referência. Por isso que tudo que vocês veem aqui no meu feed, de alguma forma, passou pelo olho da Noemi, passou pelo olho da Adriana. Então, valeu pela disposição aqui de participar. E
E é isso. Quem tá Tem aqui ao vivo comentário. agora e quem tá ao vivo aqui agora, quem tá assistindo a gravação, por favor, se inscreva lá no Perca o Medo de Escrever, que é o evento gratuito que vai acontecer, que é justamente sobre essa prática de escrita criativa, de você perder o medo da escrita formal, de você parar de se esconder atrás da informalidade. É um evento que é gratuito e eu espero que todos vocês apareçam lá. O link está lá no meu perfil. Vão lá, se inscrevam. Muito bom. Porque eu acho que vale a pena. Beleza? Sim. Obrigado, gente. Só os comentários aqui, Henrique. Agradecer o Anderson falando aqui. Incrível a live de vocês, eu amei. Obrigado por esse papo leve, de tanto conhecimento. Muito legal, gente. Foi muito gostoso. Ó, já estão esperando o nosso podcast, tá bom? Então é isso. Os comentários travaram para mim aqui, mas um abraço para todo mundo que entrou aí, para todo mundo que participou. E é isso, galera. Aula gravada aqui disponível para nossa comunidade. Para quem não é da comunidade, fica disponível aqui por 7 dias aqui no perfil. Então pode compartilhar com outras pessoas, pode fazer recortes constrangedores. Pelo amor de Deus, não quero virar meme falando que eu era um pastor. Mas foi muito bom. Obrigado, viu? E vamos marcar outras, viu? Porque foi muito legal. Bora! Valeu, pessoal que ficou até o final aqui, ó. O Xande tá falando, o Anderson tá falando, a Karina, Que legal. Luísa, Que legal. na live. Muito legal, gente. Obrigada. Obrigada, Henrique, pelo convite. Você Imagina. é uma pessoa incrível, que todos seguimos e adoramos e aprendemos muito. Ai, meu Deus. Vamos estar aqui, né? São marqueteiras, gente. Somos fãs. Não, apenas sincera. Que legal, gente. Valeu. Que pena que travou os comentários aqui para mim, mas valeu, viu? Valeu, a galera abraços. tá agradecendo aqui. Valeu, E pessoal. até a Todo mundo próxima. ficou. Valeu, Henrique. Um beijo. Tchau. Tchau. Valeu.